Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Olá pessoal, estamos aqui para falar um pouco sobre Docker, uma nova tecnologia surgindo aí. Vou começar falando um pouco sobre a minha experiência com TI, né? Eu trabalho com arquitetura de sistemas, arquitetura de sistema de informação. Já tenho mais de 25 anos de trabalho nessa área. Já desenvolvi software básico, trabalhei com banco de dados, com infraestrutura, desenvolvimento web, desenvolvimento para dispositivos móveis. Hoje em dia trabalho também com automação industrial. Tenho uma larga experiência aí, pretendo passar um pouco disso para vocês. Vou falar para vocês aqui como é que começou essa minha experiência com Docker, né? Começando por aí. O ano passado, no evento do Google lá de São Paulo, de desenvolvedores, eu tive o primeiro contato com essa tecnologia e a partir daí eu passei a estudar com mais detalhes. Vou sair do vídeo aqui, passar para a tela do computador aqui para vocês verem uma apresentação onde vou mostrando os conteúdos e aí vocês vão tendo uma noção exata de como é que vai ser esse curso, ok? Este curso é uma parceria com a Linux Solutions, uma empresa do Rio de Janeiro, que tem já uma infraestrutura pronta para treinamento online. E nesse curso nós falaremos sobre o Docker, né? E como eu já tinha dito, e na verdade é um curso introdutório, mas que tem um bom conteúdo bastante razoável. Dá para começar todo o trabalho a partir desse curso. Eu digo introdutório porque é necessário criar um curso avançado também, que virá em seguida, para tratar das questões de segurança, por exemplo, que são questões mais sofisticadas, API do Docker e por aí vai. Mas com esse conteúdo desse curso, você já consegue retirar muito valor e usar no dia a dia para obter grandes resultados. Então vamos seguindo aqui, né, no nosso curso. Bem, falando sobre a motivação, né, a visão geral do curso. Por que é importante fazer esse curso? Né? Quais são as vantagens que você terá no seu dia a dia? Quais os seus benefícios de carreira? É importante observar que hoje em dia o mundo está mudando rapidamente, particularmente na área de TI. As coisas estão avançando muito rápido, várias tecnologias de automação estão entrando nessa área e se a gente não tomar pé disso, não tomar conhecimento sobre isso, a gente acaba ficando para trás. O que acontece é que nos últimos anos as máquinas virtuais se desenvolveram rapidamente, diversos players entraram no mercado, né, como VMware, como a própria Oracle, né, IBM, etc., Microsoft também. E o que aconteceu foi que o Linux seguiu um caminho também, um outro caminho paralelo, estudando uma forma de fazer uma coisa mais leve. Então foi onde eles criaram esse conceito de containers, né, que a gente vai falar no curso. Então, por que é importante fazer esse curso? Para aprender sobre essa tecnologia e ver como ela pode ajudar a gente na nossa carreira. Todos nós nos beneficiaremos disso, desenvolvedores, administradores de sistemas. Então, ou seja, nós precisamos entender então o que é o Docker, para que serve, né? Aprender sobre a terminologia, porque qualquer aprendizado você tem que aprender sobre aquela terminologia daquele ecossistema. Então, o Docker tem uma terminologia muito própria e falaremos sobre isso. Dentre esses termos que a gente vai falar bastante aqui, a gente tem os recipientes, que são os containers, tem as imagens, tem o serviço de registro e por aí vai. Também é muito importante a gente aprender como instalar o Docker, né? Tem a primeira parte do processo. Então a gente vai ver como funciona isso no Windows, no Linux e no Mac 64 bits aqui e tal.
A gente vai também usar o Docker para construir os containers para executá-los, né? Executar serviços, executar funcionalidades nesses containers. Vai aprender a orquestrar esses containers e construir serviços de uso geral, como por exemplo um website, né? É importante também colocar o seguinte, pessoal, eu vou falar aqui, chamar recipientes ou containers, é sinônimo, ok? Essas duas palavras. Vamos lá então, vamos integrar, durante o curso também a gente vai interagir com o site de registro do Docker, que lá você tem uma gama enorme de containers já prontos para uso, né? E vamos também aprender sobre boas práticas, obter dicas importantes. Essas boas práticas, em qualquer ramo de TI, você tem que seguir você tem que seguir um conjunto de boas práticas para ter bons resultados. Todos nós já sabemos disso. Então, nós falaremos aqui sobre isso também. Também falaremos sobre as novidades, né? Futuro do Docker, como obter ajuda na internet sobre Docker, nos fóruns e outros endereços. A nossa agenda, estamos falando um pouco da programação do curso, né? A nossa agenda, a gente vai começar por uma visão geral do Docker, seus conceitos, né? Vamos utilizar containers prontos no início para poder fazer demonstrações rápidas e vocês terem um entendimento de quais são os componentes do Docker e como eles interagem, né? Vamos instalar o Docker, como já foi falado no programa. Vamos detalhar um pouco sobre o Boot to Docker, porque tanto no macOS como no Windows, como são sistemas operacionais não Linux, é necessário que você rode uma máquina virtual mínima com o kernel do Linux. Então, o pessoal do Docker criou esse Boot to Docker, que é nada mais é do que uma máquina virtual onde você possa carregar um kernel do Linux. Ela é super leve e quando você instala o programa a partir do setup do Windows ou do macOS, ele já instala para você na máquina. Por que é importante saber detalhes sobre ela? Porque isso difere um pouco do ambiente normal, do Docker rodando no Linux. E hoje em dia, nos ambientes de TI, você tem um ambiente multiplataforma e você acaba tendo a necessidade de executar o Docker em outros ambientes. Conhecendo esses detalhes, você não cai nas armadilhas que naturalmente existem, né? Bem, vamos criar também alguns containers nossos próprios, executar esses containers em backgrounds, né? Criar imagens e containers manualmente. Então, como é que funciona isso? Funciona como um playground. Tem uma console, a gente vai brincando ali, executando comandos do Docker, e com isso a gente vai construindo uma imagem dinamicamente. A vantagem disso é o aprendizado, né? É importante você ir consolidando o conhecimento. Agora, no dia a dia mesmo, a gente vai ter que construir imagens automaticamente, a partir de scripts. A gente chama de produção, né? A gente vai entrar no sistema de produção de imagens, sendo elas para desenvolvimento, homologação, produção, né? Produção de imagens aqui para ambientes diversos, ok? Vamos também na nossa agenda falar de redes no Docker, né? Uma questão bem particular, porque a gente tem as interfaces de rede no Linux, no Windows, no Mac, e temos que, de alguma forma, disponibilizar essas interfaces através de NAT ou outro mecanismo qualquer dentro dos containers Docker, ok? O fluxo de trabalho, né? Por que isso é importante? O trabalho do administrador de sistemas, ele é intimamente ligado ao trabalho do desenvolvimento de software, né? Então, ele interfaceia a produção, que é o business que traz o dinheiro para a empresa, com o pessoal que desenvolve os produtos. Então, no fluxo de trabalho, é importante a gente detalhar isso para ver se a melhor forma, né, quais as melhores práticas para criar um ambiente que funcione para o desenvolvedor, para o administrador de sistemas, para o gerente do projeto, para o dono do negócio, ok? Então, continuando aqui com a nossa agenda,
a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é o serviço de registro do Docker. O Docker tem um site, né, onde você pode registrar e salvar as suas imagens. E esse serviço a gente vai detalhar à frente. Então, não vou entrar muito em detalhes aqui, mas faz parte da nossa agenda, então, tratar disso. Uma das coisas que você pode fazer com esse serviço é automatizar os builds a partir de repositórios de Git, do GitHub, por exemplo. Então, você cria um projeto, coloca os seus scripts de definição de infraestrutura ali e automatiza os builds de forma que quando você dê um commit, você automaticamente já está publicando essa tua imagem, né, desse teu container lá no hub do Docker, ok? No serviço de registro dele. Então, uma pessoa da tua equipe ou até terceiros, parceiros e tal, pode ter acesso a essa informação, a esse container e tal. Trabalhando com volumes, né? Então, como é que funciona isso? Qualquer software precisa de um mecanismo qualquer de persistência, de gravar as informações das transações, dos processos. Os volumes, eles servem para isso. Então, no Unix, a gente pode montar volumes, gravar dados nesses volumes, desmontar, fazer backups, etc. Então, no Docker, a gente vai ter que trabalhar também com isso e a gente vai detalhar essas questões. Uma outra questão muito importante é que o Docker ele permite que se trabalhe com pequenas funcionalidades, funcionalidades atômicas em pequenos containers. Então, você pode botar um banco de dados em um container, um Apache em outro container e por aí vai. E você pode interligar esses recipientes ou containers de uma forma bastante simples. Então, disso a gente vai tratar aqui. Quando a gente interliga esses containers através desses links, você cria um canal seguro de comunicação entre eles e você permite que você tenha essas funcionalidades atômicas com uma facilidade de manutenção adicional. Os Docker files são arquivos onde você define essas imagens, né? Quando a gente vai executar imagens, criar imagens num workflow de produção, a gente cria essas imagens a partir de arquivos que os definem. Esses arquivos são os Docker files. E a gente, então, no início, estaríamos falando de Docker files simples e tal. Depois vamos avançar um pouco mais nesses Docker files. A orquestração também é um processo muito interessante e importante, porque é um mecanismo de você interligar esses recipientes ou containers de uma forma por script, né? De uma forma controlável, né? Então, essa orquestração a gente vai fazer usando uma feature do Docker que eles desenvolveram ultimamente, chamado Docker Compose, e aí nós detalharemos como funciona esse Docker Compose e como a gente pode orquestrar diversos containers para criar uma funcionalidade específica de um serviço, de negócio no caso. Então vamos falar também sobre alguns scripts shell, bash e tal, úteis para o dia a dia, alias, né, para comandos, etc. Vamos dar uma pincelada sobre segurança no Docker. Então, falar sobre modo privilegiado e operações perigosas, riscos de segurança e tal. Apenas uma introdução, porque esse assunto é bastante específico, né, e ficaria para um curso avançado. Bem, importância do Docker. Por que isso é importante para a sua carreira? O Docker ele permite o que a gente chama de Infrastructure as a Code. O que significa isso? Você pode, a partir de scripts, de texto, definir toda uma infraestrutura. Então, o que antigamente eram dezenas de manuais, dezenas de páginas de manuais com informações de o que deve ou não deve fazer um sistema, transforma-se em um script automatizado, que você pode colocar na tua infraestrutura
sendo invocado por outros gerenciadores de deployment, e você pode automaticamente criar e destruir ambientes com uma facilidade incrível. Por que destruir ambientes, né? Em ambiente de teste, você tem que ter repetibilidade, então você tem que deletar, remover o ambiente anterior, começar do zero para fazer um teste completo do sistema, um teste de aceitação, por exemplo, né? E esse teste de aceitação você pode fazer através de scripts, integração, via um processo de integração contínua, né? Fora do horário do expediente, por exemplo. Então, ou seja, com esse mecanismo que o Docker permite, a gente pode programar a internet, tornar ela programável. Internet, aí eu digo serviços de rede, cloud e funcionalidades diversas que estão rodando hoje na internet, certo? Bem, falando um pouco sobre as metas imediatas da equipe do Docker Inc., né, que é a empresa que construiu o Docker, né? Eles pretendem, a meta deles é reinventar essa caixa de ferramentas que os desenvolvedores e os administradores de sistemas usam, né? A ideia é fazer em minutos o que a gente faz naturalmente em horas atualmente, né, para criar um ambiente. Então, a ideia é criar um mecanismo para melhorar aqueles bastidores todos que a gente tem num sistema operacional, né? Você tem sistema de arquivos, rede, segurança, firewall, uma série de complicações, e todo esse background de software, ele funciona como os bastidores para o Docker, para essa tecnologia de container. Então, uma das metas principais dele é criar os mecanismos eficientes para gerir essa infraestrutura. Além disso, eles estão promovendo também padrões abertos, se aliando com parceiros de peso como Google, Microsoft, IBM, Amazon, Red Hat, CoreOS, etc., e criando esses padrões. Então vamos ver como evoluiu esse projeto Docker, né? O objetivo deles é que os sysadmins trabalhem lado a lado com os desenvolvedores, né? Então, para reinventar essa caixa de ferramentas dos desenvolvedores e melhorar a experiência deles com o dia a dia, tanto os desenvolvedores quanto os administradores de sistema, né? Eles criaram uma metodologia chamada Incremental Revolution, que a ideia é a seguinte: eles identificaram problemas e partiram desses problemas e começaram a resolver eles, cada um a seu tempo. Então, eles primeiro pensaram nessa questão do runtime, né? Você, para rodar uma máquina, você precisa de um sistema de runtime, você precisa coordenar os processos, controlar esses processos, precisa tratar dessa questão toda de rede, file system e etc., memória, processo, file system, rede, dentre outras, né, características do ambiente de runtime. Então, eles trabalharam nisso inicialmente, criando esse runtime do Docker. Outra coisa que eles atacaram foi a questão do empacotamento e a distribuição de infraestrutura. Então, pensando lá naquelas imagens de máquinas virtuais, eles criaram o equivalente aqui, são as imagens dos containers. Criaram um serviço de registro para você registrar essas imagens e poder distribuir isso entre seus parceiros e colegas. E em seguida, eles estão desenvolvendo um mecanismo robusto, né, para isso, com segurança e tal. Em seguida, eles partiram para a questão da composição de serviço, que é o que eu falei anteriormente, o Docker Compose. Porque não basta você ter o serviço A, B ou C rodando, você precisa sempre integrar esses serviços numa arquitetura orientada a serviço, coisa que o vale, né? Outros problemas então esses 3 primeiros problemas já estão endereçados, está funcionando, você baixa lá o Docker, ele já tem essas funcionalidades. Outros problemas relacionados à infraestrutura, à automação de infraestrutura,
dizem respeito a gerenciamento de máquinas, clusterização, é, redes, suporte à rede aprofundado, né? Extensibilidade, extensibilidade aqui seria a criação de plugins, coisa que vale, mecanismo de você plugar funcionalidades no Docker, né? E sistema de execução de runtime independente de tecnologia, independente de sistema operacional, também é outro problema. Então, essas questões todas, elas estão sendo desenvolvidas atualmente estão em beta e tal, e a gente vai falar nela no curso avançado, juntamente com as questões que já comentamos. Pois bem, vimos que o Docker é uma engine de open source de automação de infraestrutura. Então, falando um pouco da história aqui, ela começou em 2013 e foi baseado inicialmente no projeto LXC, que é o linuxcontainers.org, né, que cuida desse projeto. Agora eles criaram a própria implementação deles, conhecida como libcontainer, e conseguiram um apoio de grandes players para portar para os seus sistemas operacionais essa técnica, essa libcontainer. Então, quais são os benefícios, né, que o Docker traz? Ele automatiza a construção de ambiente virtualizado de execução de aplicações. Análogo a uma máquina virtual VMware ou VirtualBox, IBM também nós tem um sistema de virtualização, certo? É análogo a esse processo. A diferença é que é super leve. Ela roda até num Raspberry Pi de 35 libras, né? Tem até uma imagenzinha aí que eu peguei na Amazon. Eu já vi um demo de um Raspberry Pi desse tipo rodando Docker, carregando dezenas de web servers, Apache, coisas do tipo, né, para atender requisições. Obviamente, ninguém vai botar um sistema empresarial em cima de um Raspberry Pi, mas vale como uma brincadeira, né, até para certas aplicações específicas, né, poderíamos usar alguma coisa desse tipo, como até em automação industrial, em algumas plantas, né. Então, seguindo aqui, né? Ele foi desenvolvido por essa empresa, a .cloud Inc., atualmente chama Docker Inc., e ele é composto do seguinte, tá? O Docker ele tem um kernel Linux, ele depende de um kernel Linux, então você, no nosso caso, tem que rodar no macOS ou no Windows, a gente usa o boot to Docker, que eles criaram uma máquina virtual com esse kernel, né? Ele possui um daemon, também um daemon Docker, que roda esse Linux e provê todas as funcionalidades do ciclo de vida do container, né? Por exemplo, vou criar um container, vou destruir esse container, vou iniciar esse container, vou restartar o container, né? O daemon cuida disso. E ele é composto também de um Docker Client, é um programa que roda no host, Linux, Mac ou Windows, e através de uma interface de comando, que a gente chama de interface CLI, né? Command Line Interface, através dessa linha de comando você envia comandos para o daemon e esse daemon faz o seu serviço que ele tem que fazer, devolve o resultado para o usuário na própria console. E com isso a gente consegue trabalhar na console, usar como se fosse um playground e tal. Obviamente, quando a gente está no Dockerfile também existe uma aplicação, né? O Docker vai pegar esse Dockerfile, vai ler, compilar, entender aquela linguagem e invocar os comandos para o daemon. Ok? Então, o que nós temos aqui? O Docker ele permite dockerizar aplicações em minutos, né? A gente vai falar um pouco desse termo durante o curso, dockerizar, que é pegar uma certa funcionalidade e transformar aquilo num Dockerfile, colocar aquilo no Git, num controle de versão, versionar isso, fazer modificações, controlar a versão disso, controlar o ciclo de vida disso, né? Uma coisa bem interessante sobre o Docker, que ele trabalha com camadas, layers, né? Então, você tem lá no nível mais baixo das camadas o kernel do sistema operacional,
Depois ele vai criando as funcionalidades que você vai pedindo através dos comandinhos de add, copy, por aí vai. Ele vai criando camadas é, num file system chamado Union File System, né? E é, ele faz isso separando em camadas read-only cada funcionalidade que você cria. E apenas a última camada que vai rodar no container, a única camada da imagem que vai rodar no container, essa única camada é que fica read-write. Todas as outras ficam read-only. A gente vai detalhar um pouco mais sobre isso, que isso é uma vantagem incrível do Docker em relação às outras soluções. Os layers já são muito finos e pequenos, com pequenas funcionalidades. Então, você consegue reusar todos esses layers que estão no teu máquina host, na sua máquina host, você consegue reusar para criar como se fosse um quebra-cabeça. Você cria N funcionalidades, juntando essas coisas de forma rápida e gastando pouquíssimo espaço em disco. Então, em minutos, você junta uma série de funcionalidades, caso você já tenha feito o download daquelas funcionalidades. Vamos supor, você instalou o SSH, um servidor SSH num container. Se você precisar de um serviço de SSH num outro container, ele já vai estar ali num layer gravado no disco em algum lugar. E ele vai reusar isso. Então, essa técnica é muito interessante. O Docker ele compartilha recursos dos containers com o kernel do sistema operacional. Isso é um segredo dele conseguir ser tão leve, né? Ele garante, mas a principal funcionalidade que ele tem é garantir o isolamento de recursos, né? Então, processos, file systems, redes, etc. Cada container terá o seu estado, né? Salvo, guardado, etc. E você pode parar esse container, reiniciar ele sem perder essas informações. Você só não pode remover o container. Removendo, você perde uma série de informações que estão relacionadas ao processo, né? Bem, continuando aqui, pessoal, com a questão do que é o Docker, né? Vimos diversas características sobre ele, mas eu acho que a principal característica é esse fato dele permitir essa repetibilidade. O fato de você poder gravar os seus Docker files, né, as suas imagens, em arquivos texto e poder versionar isso no sistema de controle de versão, ele permite que você crie ambientes repetitíveis. Então, por exemplo, pode ser, você suponha que você queira testar uma aplicação. Você cria uma imagem para testar essa aplicação, inicializa ela com os dados iniciais do seu teste, guarda isso num sistema de controle de versão e toda vez que você precisar repetir todo aquele teste do zero, você pode destruir o seu container construído a partir daquela imagem e criar um novo container do zero e iniciar ele e testar todo o ciclo de vida da tua aplicação, testar todas as funcionalidades, pegar o ok do cliente. Então, é fantástico essa questão, né? Você cria ambientes equivalentes. Esses ambientes vão funcionar em teste. Depois, quando você quiser rodar aquilo em homologação ou produção, você garante que todas as características de sistema operacional e rede, elas estão funcionando perfeitamente. E, então, qualquer problema que dê, na verdade, é problema de lógica da aplicação, né, no domínio dos desenvolvedores. A princípio, não teria problema relacionado ao ambiente. Isso tira das costas dos administradores do sistema uma grande responsabilidade, que é essa de garantir que o ambiente seja o mesmo. E, em geral, isso é difícil quando você está trabalhando num ambiente com máquinas reais, né? Máquinas virtuais você tem um pouco disso. O problema é que as máquinas virtuais ocupam muito recurso, né? Cada instância que você inicia de uma máquina virtual, você tem que iniciar todo um sistema operacional. E no caso do Docker, o que a gente tem? A gente vai iniciar apenas aqueles containers, aqueles micro containers que têm aquelas funcionalidades específicas, né?
Então, esses scripts de definição de ambiente, eles permitem que você gerencie mudança. Você coloca isso num controle de versão Git ou SVN e você tem um ambiente controlado. Então, é o paraíso para os gestores que estão controlando o projeto, né? E que precisam de uma garantia de que nada dê errado. Então, o cliente pede uma nova funcionalidade, você sabe exatamente onde você parou, que tipo de coisa você tem que fazer nos teus scripts que estão armazenados no gestão de mudança, no controle de versão. Ele também resolve esse problema da dependência que aplicações têm de configurações de ambiente, né? Todas as aplicações têm esse problema de depender, por exemplo, de um firewall, de uma porta aberta num firewall, de uma certa tecnologia específica, de uma lib, de uma biblioteca de terceiros, coisa que o valha, né? Ele facilita, né, quer dizer, essa infraestrutura do Docker facilita essa promoção da aplicação de desenvolvimento, homologação e produção, como falamos, né? Torna o processo da entrega do software muito mais eficiente e resistente a falhas. Isso diminui muitos riscos inerentes, né, essa questão da mudança, né, que é uma coisa que acontece com frequência no software. De acordo com os requisitos do cliente vão mudando, o software precisa ser modificado também. O Docker ele encoraja e favorece a arquitetura orientada a serviço. Que essa arquitetura orientada a serviço, essa ideia foi lançada há alguns anos atrás, quando surgiram essa coisa das web services e tal, né? E a partir daí as empresas passaram a adotar essa arquitetura. Antigamente a gente trabalhava com arquitetura cliente-servidor, né? Que era uma arquitetura muito mais restritiva. Então, essa arquitetura orientada a serviço, ela veio resolver problemas do tipo, uma empresa tem várias áreas de negócio, amanhã ela tem um novo parceiro, precisa de criar um novo serviço, e só que ela tem que fazer isso integrada com a infraestrutura que já existe, já provida por ela, né? Então, vai se reescrever muito código? Não, a ideia é reusar as coisas que já foram desenvolvidas e, através de web services, você colocar esses serviços falando entre si, né? Mais ultimamente, eles têm se falado também de uma arquitetura de microserviço, que é, vamos dizer assim, um mecanismo de você criar pequenas funcionalidades independentes, fazendo coisas muito específicas. Essa ideia foi tirada do próprio desenvolvimento de software, né? Onde você tem um princípio, que é fazer as coisas simples. E cada classe, por exemplo, na orientação por objeto, tem que ter uma funcionalidade única. Ela não, se você começa a juntar funcionalidades numa classe, você distorce a arquitetura do sistema e você passa a ter problemas de acoplamento grande, né? Aumentando muito o custo de manutenção do desenvolvimento do software. Então, essa microservice architecture foi um pouco baseada nisso, né? É como se um serviço fosse o equivalente na orientação por objeto a uma classe que tem uma funcionalidade específica. E esses serviços, eles colaboram, assim como as classes objetos lá fornecidos pelas classes colaboram na orientação a objeto, você vai ter aqui os serviços colaborando entre si para prover uma certa funcionalidade. Microserviços colaborando para gerar serviços de cliente, serviços de usuário, por exemplo, um site de comércio eletrônico, onde você tem vários microserviços colaborando. Para isso você precisa daquilo que a gente chamou que a gente chama de orquestração, que já falamos, né? Então, o Docker também vai melhorar a segurança das aplicações, permitindo granularidade fina nas listas de controle de acesso, né? Então, por exemplo, você não precisa que se uma pessoa cuida do banco de dados da aplicação, do serviço, ela não precisa ter conhecimento dos outros containers, né? Ela vai ter conhecimento e acesso, senha, usuário, SSH, essa coisa toda, para um único container que cuida apenas do banco de dados. E essa pessoa tem acesso aos dados. Uma outra pessoa vai ter acesso aos programas, ao programador. Então, da mesma forma, você não precisa dar acesso ao programador sobre dados do negócio. Não a nível de dados reais, né?
Você obviamente tem que dar acesso aos dados para ele desenvolver a aplicação, mas na hora que esse container está rodando, não tem, em produção, não tem necessidade de ele ter acesso às informações reais, né? Então você diminui muito os riscos de segurança relacionados a isso. Ainda continuando com essa coisa de que é o Docker, ele, uma coisa interessante é que ele permite alinhamento de containers. Então tem um container rodando, dentro desse container você pode criar uma outra instância do Docker e rodar outros containers lá dentro, né? Isso aí pode servir para algumas coisas, alguns testes. Não aconselho usar esse tipo de coisa em produção, que aumenta a complexidade. Além disso, você tem que abrir um pouco a segurança do Docker e permitir que tenha acesso privilegiado ao Docker. Isso não é uma boa política a nível de segurança. Mas para desenvolvimento, algumas aplicações são uma coisa muito interessante. Então, é, outra coisa também interessante do Docker é a questão do tempo de startup, shutdown, né? É muito reduzido. Comparando com a máquina virtual, é uma coisa estupidamente diferente, né? Você pode startar, por exemplo, 4 núcleos de um sistema operacional Fedora em meio segundo, né? Num laptop comum, né? É, o, o vídeo mostrando os lançamentos das dezenas de web services Apache lá no Raspberry Pi também é uma coisa bem muito rápida, né? Em questões de poucos minutos você tem centenas lá, dezenas e centenas de servidores web rodando no Raspberry Pi, que é uma máquina com muito pouco recurso, né? E então essa alta densidade, nessa capacidade que a gente tem de colocar muitos containers numa VM, de uma VM no mesmo host, também outra grande vantagem dele em comparação com as virtual machines, né? Enquanto numa máquina com 4 GB você coloca 2 ou 3 máquinas virtuais ali com Ubuntu e tal, numa mesma máquina você pode colocar talvez dezenas de containers, né? Dependendo de quais serviços você está executando nesses containers. Então isso obviamente é um maior retorno do investimento a nível de uso do hardware, né? E tem uma questão, né, que esse fato dele ser pequenininho dessa forma é porque as imagens que são construídas com Ubuntu, por exemplo, com Debian e outros sistemas operacionais, eles são muito enxutos, né? Eles estão disponíveis lá no registro para a gente baixar e usar, mas são muito enxutos, tem pouquíssimo overhead, né? E a orientação é sempre usar essas imagens básicas e colocar estritamente o que é necessário para criar a funcionalidade desejada na sua imagem. Então, com isso, os containers as imagens e, portanto, os containers, né, ficam muito pequenas, né? Então, existem imagens com um Linux com 100K, 100 megas, né? 100 megas, na verdade. Então, isso promove realmente um grande retorno de investimento. Partindo aqui para o Docker, né? Falando da questão, continuando com os benefícios, uma coisa interessante é que os maiores players assim, de cloud computing de hoje em dia estão adotando o Docker, né? Então, por exemplo, o Google ele abandonou o projeto que eles tinham chamado com uma container stack que eles estavam desenvolvendo, né? E está migrando para o Docker, né? Por que eles estavam desenvolvendo isso? Tinha aquela solução Linux Containers, tinha outras soluções de outros provedores, e eles resolveram também entrar, estudar isso. Como uma grande empresa, eles têm que ter um diferencial. Então, eles investiram nesse projeto, mas eles viram que não estava valendo a pena, era melhor unir esforços. A Microsoft, da mesma forma, né? Ela lançou esse serviço aí de cloud computing, chamado Azure, e ela está então colaborando com o Docker
para implementar o Docker nativamente na próxima versão do Windows Server. Isso para ela é um diferencial, ela precisa desse diferencial porque todas as soluções de cloud, a maioria delas está usando tecnologia Linux, né, sistema operacional Linux, e eles precisavam de ficar nesse mercado. Então eles resolveram adotar o Docker e investir muito dinheiro nisso para transformar o Docker num sistema de container independente do sistema operacional. Não, a verdade não vai depender mais de ser um kernel Linux. Através de plugins e outros mecanismos, isso vai ficar portável. Em futuro próximo, né? O Red Hat, por exemplo, tem um serviço, uma plataforma de serviço, né, que suporta o Docker, o OpenShift. A IBM tem o Bluemix, né, que também é um PaaS, né? Também suporta Docker, né? A empresa Docker, CoreOS, Google, Microsoft, Amazon e outras empresas se uniram para criar um padrão para container, independente do sistema operacional. Então isso está sendo especificado, existe um site e tudo mais, a gente vai falar mais sobre isso mais à frente. E essa questão das metodologias ágeis para desenvolvimento e manutenção de software, né, o Docker cai como uma luva nesse ambiente, por ele prover essa agilidade toda na gestão de infraestrutura. Você cria os seus scripts com as definições de infraestrutura e você coloca isso no sistema de controle de versão, versiona, gerencia mudanças. Então, tudo isso favorece muito as metodologias ágeis de desenvolvimento, como o Scrum, por exemplo, que é uma metodologia de gestão ágil, né? Existem outras também, mas só para citar uma delas, né? Bem, na próxima aula a gente vai ficar por aqui, que está se estendendo um pouco. Na próxima aula a gente vai falar sobre os componentes do Docker, entrar nesse ecossistema em mais detalhes. Começaremos a detalhar todo esse idioma, né, que é usado pelo Docker. A gente vai brincar no playground do Docker, que é um Docker iterativo para executar os comandinhos e tal, criar imagens. E brincando a gente vai aprendendo. Veremos também quais são os pré-requisitos de hardware e tal. Vamos preparar o ambiente, instalando o que tem que ser instalado e tudo, para que vocês tenham segurança e confiança para poder continuar no curso. Então, a partir dessa aula, da aula seguinte, a gente vai detalhando os conceitos relacionados ao Docker, né? Esse ecossistema, o conceito de imagem, de serviço de registro, de container, conceito de daemon Docker, conceito de cliente Docker, né? E seguindo nessa linha para terminar o curso com todo o entendimento necessário. Ok? Até logo, então.